Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz em Cristo Jesus. Tempo valioso o Senhor nos presenteia nesse lugar, né? Quando nós adoramos o seu nome, fala conosco, ministra, cura, revela. A palavra do Senhor cantada faz isso. Tenho alguns motivos de oração que eu recebi. Eu queria pedir à igreja que me acompanhasse em oração e, ao mesmo tempo, rogasse por você, pedisse por alguma causa sua, a gente interceder diante desse Senhor que é incomparável, que nós adoramos o seu nome aqui. Apresentar diante do Senhor aquilo que só Ele. Vamos orar? Convido você mais uma vez a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor. Apresente diante dele você, a sua vida, apresente isso, ou as causas que têm lhe trazido angústia, os milagres que você espera, o quadro que você se encontra. Receba a oração do teu povo, Senhor. É o teu povo aqui presente. A tua palavra fala que quando o teu povo se reúne para orar, buscar o Senhor, com este espírito de que diminuídos e o Senhor engrandecido, o Senhor nos ouviria. Então nós estamos aqui diante do Senhor, rogando a tua poderosa mão, bondosa mão, graciosa mão, sobre nossas causas, que diante delas nós somos completamente impossíveis de resistirmos. É na tua força que nós caminhamos, é na tua força que nós enfrentamos, mas é na tua força. Sem o Senhor nós não conseguimos. Por isso que apresentamos diante de ti aquilo que só Deus pode fazer. Rogamos a Deus pelas curas que tanto precisamos. Pedimos a Deus pelo pai da nossa irmã Jaqueline, que o Senhor o visite com graça, que o Senhor possa ser com esse novo procedimento lá no hospital, que a tua boa mão continue sobre a vida deste homem. Nós rogamos a Deus para que os nossos nomes que mencionamos agora diante do Senhor recebam da mesma forma uma graciosa visita. Aqueles que nos acompanham pela internet, que sejam também visitados pelo Senhor, com cura, com a tua visita, com o teu consolo, as áreas que eles necessitam de fortalecimento. Nós precisamos do Senhor. Nossas forças, elas não existem sem ti. Apresentamos diante do Senhor nossas causas. Colocamos enfermidades, irmãos nossos que passam por lutas tão sérias na área da saúde. Só o Senhor para nos erguer em mais um dia. Mas bendito seja o Senhor que temos visto a tua boa mão agindo sobre o teu povo. O Senhor tem curado tanto no nosso meio. O Senhor tem restaurado vidas em nosso meio. O Senhor tem restaurado corações. O Senhor tem restaurado histórias. O Senhor tem trazido de volta, Senhor, uma saúde que para muitos era irreversível. O Senhor tem trazido, ó Deus, no nosso meio, manifestações do teu poder, dos teus milagres, da tua bondade, do que realmente cantamos, que tu és incomparável. E nós sabemos que podemos confiar absolutamente no Senhor. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus, por ser Senhor soberano, absoluto, sobre tudo e todos. Agora, diante da tua palavra, nós rogamos que o Senhor continue falando conosco, para entendermos o que o Senhor tem para a gente hoje, somente o teu Espírito agindo nesse lugar. E pedimos que os movimentos do teu Espírito sejam poderosos, hoje à noite, nas mentes e nos corações de cada um de nós. Rogamos que no meio e no mundo espiritual, absoluta vitória aconteça por meio do teu nome. Que aqui, Senhor, nada neste local, no meio das crianças, aqueles que estão servindo, nenhuma ação, nenhuma retaliação, nenhum projeto das trevas prospere. Somente o que é do Senhor neste local é bem-vindo nesse local. Nos reunimos em torno do nome de Jesus e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Amém. Hoje nós damos início à nossa série de mensagens dos 10 mandamentos. Isso aqui, não sei como conseguiram pregar essas pedras aqui na frente. Então, parabéns pelos irmãos aí que fizeram. Não são pedras, depois vocês olham. A cada dia, já colocamos aqui os 10 mandamentos em outras palavras.
Nós teremos algumas surpresas aqui na frente. Iniciamos hoje essa série de 11 mensagens. Hoje eu convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 19, o que antecedeu o momento onde o Senhor falou a Moisés sobre os 10 mandamentos. A partir do próximo domingo nós entraremos no versículo 20, e assim nos próximos 11 domingos, este mais 10, nós olharemos apenas Êxodo 19 e Êxodo 20, quando antecede os 10 mandamentos e os 10 mandamentos propriamente dito. Convido você a ler, mesmo sentado, nós leremos todo o capítulo 19 de Êxodo, o segundo livro da sua Bíblia. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás os filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Você pode ler comigo esse versículo 5, juntos? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes. Lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de não subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao Senhor: estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte canglor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o canglor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai,
porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce, pois, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem os limites para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Meus irmãos, aqui nós temos, como o texto muito fala, claramente fala, a gente já se situa na história, nós estamos 2 meses depois que o povo saiu do Egito. Aqui inicia o 3º mês, no primeiro dia do 3º mês. Então fazem exatamente 2 meses que o povo saiu do Egito, e até então eles já experimentaram algumas coisas. O que dizer? O primeiro milagre, que foi a travessia do Mar Vermelho. O povo já experimentou o maná caindo do céu, porque a terra não tinha pão. O povo já experimentou codornizes caindo também, a carne, porque lá não tinham o que comer. O povo já experimentou a rocha se fendendo no meio de um deserto e água abundante para saciar a sede desse todo o povo. Então o povo aqui, ele já experimentou alguns milagres do Senhor. E também, o que dizer das 10 pragas, que o Senhor já manifestou poder no Egito. Agora chega um momento onde o Senhor vai formar o seu povo. Percebe esse texto que nós lemos juntos? Há uma partícula que aqui depende. Se. Agora, pois, se vocês conscientemente, se vocês permanentemente obedecerem a minha palavra, se vocês derem ouvidos à minha voz, se vocês guardarem a minha aliança, se isso acontecer, então vocês sereis a minha propriedade peculiar, o meu tesouro particular. É esse o projeto que eu tenho com vocês. Eu tirei vocês do Egito para fazer de vocês o meu povo, que se chama pelo meu nome, e eu vou ser o seu Deus. É esse o projeto. Agora entenda, eu não escolhi vocês porque eu preciso de vocês. Porque no final do versículo 5 diz, toda a terra é minha. Então, se toda a terra é minha, não há aqui, nesse momento, a necessidade de Deus. Há projeto de Deus. Há propósitos de Deus. Não necessidade. Os necessitados somos nós, o povo que foi retirado do Egito. Aliás, esse povo aqui, nesta hora, era um povo que estava saindo de uma escravidão, gente. Eles só tinham conhecimento do Egito. Esse povo cresceu no Egito. Esse povo sabe o que é Faraó, ele tem conhecimento com os deuses egípcios, com os valores do Egito. Deus até então é estranho para ele. Assim como muitos de nós que tomamos uma decisão de seguir a Deus. Só que esse seguir a Deus é um Deus estranho. É um Deus que não é muito familiar. É um Deus que necessita caminhar com Ele, obedecê-lo para conhecê-lo. Não tem muito na dinâmica da vida cristã conhecer Deus para obedecê-lo. É interessante que na vida cristã e na caminhada cristã, nós obedecemos ao Senhor, ajustamos a nossa vida ao Senhor. E só depois disso nós o conhecemos. Não há conhecer para obedecer, há obedecer para conhecer. Este é o processo. Então, quando o Senhor pega este povo, que com cheiro de Egito, jeito de Egito, cheio dos seus ídolos, o Senhor agora diz que eles precisam ser esvaziados disso tudo. Há uma necessidade de um esvaziamento, porque agora serei eu, Deus de vocês. Vocês agora vão ouvir somente a minha voz. Vocês guardarão as minhas palavras. Vocês obedecerão o que eu falo. Existe um esvaziamento. Novo Testamento tem alguns esvaziamentos que nós conhecemos. O jovem rico, por exemplo. Naquele episódio com Jesus, onde um homem é jovem e é rico. Ele busca ao Senhor Jesus atrás de salvação. O que é necessário para aquele homem, para que ele seja salvo? Esvaziar-se, porque ele é cumpridor de mandamentos, mas ele ama grana. Então a palavra do Senhor para ele é: você vai vender tudo que você tem, lembra do texto? Você distribui aos pobres, então você vem e me segue.
É necessário um esvaziamento para que eu possa preenchê-lo. Não é possível eu ser o seu Deus enquanto existem ídolos, enquanto existem deuses ainda sobre as suas vidas e definindo os seus valores. Sai do Egito, mas o Egito tem que sair de você, porque agora eu sou o seu Deus. E esse é o projeto. No capítulo 20 entrará os 10 mandamentos, que nós vamos começar a trabalhar a partir de domingo. Minha intenção hoje é preparar terreno. Eu acho que o Senhor aqui, Ele prepara o terreno, Ele prepara o coração do povo, porque lançar palavras de ordem a um povo que não era seu, não fazia muito sentido. Primeiro se define se vocês são o meu povo. Se vocês são o meu povo, então vocês receberão os 10 mandamentos de uma forma que deve ser recebida. Entendem? Se ele não é o meu filho, eu não posso falar com ele como sendo meu filho. Se ela não é minha esposa, eu não posso falar com ela como se eu fosse o seu marido. O Senhor também não falaria ao seu povo se este povo não tiver a decisão de ser propriedade exclusiva dele. Então, quando esse povo entende, nós faremos tudo o que o Senhor disser, no versículo 8, então o Senhor começa a dar as cartas. Se esse povo disse no versículo 8, tudo o que o Senhor falou, faremos, então agora nós vamos iniciar a formação de um novo povo, que é o meu povo e eu serei o seu Deus. E nesse texto eu faço algumas perguntas, e nessas perguntas eu acho que facilita um pouco o entendimento nosso nesse texto, que é para preparar o terreno. Por que confiar em Deus? Por que configurar as nossas vidas em ordens que vêm dele? Por que definir as nossas vidas de acordo com o que ele fala? Por que os nãos dos 10 mandamentos, eles passam a ser determinantes na minha história, na formação do meu caráter, definindo quem eu sou? Por quê? Por que ajustar a minha vida a esse Deus? Aqui nesse texto eu vejo o Senhor explicando de alguma forma por quê. Por que vale a pena Deus ser Deus na sua vida e não qualquer outra coisa? Primeiro, pelo seu poder. Vocês viram da forma que eu tirei vocês do Egito? Vocês viram? Versículo 4, o Senhor faz... Desculpe. O Senhor faz com que o povo entenda que eles são testemunhas visuais desse poder. Vocês viram o que eu fiz. Dizem alguns estudiosos que as 10 pragas do Egito envergonharam 10 ídolos egípcios, 10 deuses, ou então 10 valores absolutos. Por exemplo, tinha um Deus que protegia o rio Nilo, e o rio Nilo, além de ser santo, era absolutamente protegido. O rio Nilo se torna em sangue. Havia deuses que protegia gado, aliás, o gado tinha uma certa divindade, gado morre. Havia proteções em áreas espirituais que impediam determinados fenômenos acontecer ao Egito. E o principal dele, e as pragas envergonharam tudo isso. Deuses específicos para cada área. E o principal deles é que Faraó era Deus. E filho de Faraó era Deusinho, porque iria ser Deus quando Faraó morresse. Faraó, ele não tem o poder de proteger o seu próprio filho, porque o seu filho morre. E o Deusinho morreu. Não há vergonha maior para o Egito do que o Faraó perder. Perdeu em casa, perdeu ele sendo Deus. E uma divindade egípcia morreu. Prematuramente, precocemente, e nenhum deus egípcio foi capaz de proteger o seu maior Deus. Então essa vergonha egípcia foi absoluta, foi declarada, foi flagrante. As 10 pragas envergonham todas as estruturas de crença do Egito. Eu já contei isso algumas vezes e repito, como a gente construiu alguns deuses dentro de nós. Lembra da camisa que eu tinha que dormir? Só dormia de camisa, porque meu pai me ensinou isso. Você só pode dormir se for de camisa, porque senão o anjo da guarda vai embora.
sei se você tinha esse negócio. Vocês são normais, né? Estou lá em casa que teve esse negócio. Se nós tínhamos obrigação de dormir de camisa, porque senão o anjo da guarda ia embora. Crenças. E de alguma forma, o cristianismo vem envergonhando essas estruturas que nós nos apegamos. Crenças. Vocês foram libertos e vocês viram o que eu fiz. Vocês percebem que poder reside na minha mão. Vocês percebem que eu sou Deus acima de tudo e acima de todos. Vocês perceberam que eu sou único, incomparável. Acho extraordinário Isaías capítulo 40. Você já conheceu alguém que disse assim, você sabe com quem você está falando? Principalmente a gente que se acha, gente que tem patente, gente que tem título, ou gente que tem grana. Você já sabe com quem você está falando? Às vezes humilhando um atendente, humilhando uma pessoa, humilhando pessoas que na visão dele é mais simples do que ele. Sabe com quem você está falando? Deus, ele gosta muito disso. E lá no Isaías 40, ele falou para a humanidade. Vocês sabem com quem vocês estão lidando? Ele diz que todas as nações perante ele é como se fosse um pingo d'água. Você imagina isso? Eu acho que Deus, aí no versículo seguinte Deus, não, eu acho que é muito. É como um nada. Aí no versículo seguinte ele diz, não, eu acho que ainda é muito. É menos que nada. Todas as nações. Nós não estamos falando de uma pessoa. Estamos falando de todas as nações. Não entendi. Se você não entendeu, é assim. Deixa eu ser mais lúdico. Eu acho que Deus tem senso de humor. Você pega um pingo d'água, tem conta-gotas? Tem conta-gota. E você divide ali, hoje é o quê? 6 bilhões. Então você divide em 6 bilhões de partes. Ali é você. Então, na minha visão, eu tentei dizer que você é nada, mas é menos que nada. Então, quando alguém diz assim, você sabe com quem você está falando? Aí você pode dizer assim, sei, é menos que nada. Conforme Isaías 40. Agora a questão é se você sabe com quem você está lidando. Porque esse Deus que nós cantamos, que ele é incomparável, ele diz, vocês vão me comparar com o quê? Porque eu fico pensando com o que eu iria tornar a possibilidade de vocês me entenderem. Céus eu medi a palmo. A água de todo o planeta foi na concha da minha mão. Estrelas todas eu chamo pelo nome. Com que vocês acham que eu pareço? A terra é aonde eu ponho a planta do meu pé. Você tem ideia de quem eu sou? Então, em Isaías 40 diz, eu sou incomparável. Porque nenhum nome caberia em mim se não fosse Iavé. Eu sou Deus. Então, meu povo, por que vocês devem me seguir? Meu povo, por que vocês devem configurar as suas vidas segundo a minha palavra? Porque há em mim todo o poder que pode existir em qualquer lugar. É poder que nós estamos falando. O poder de, além do poder de criar, o poder absoluto de ressuscitar, o poder absoluto de governar tudo e todos, de ser o Rei dos Reis e de ser o Senhor dos Senhores, e de que não há nada neste mundo que ele não saiba, e nada sobre a sua criação a qual ele não controle. A pergunta é: para onde eu vou, se não for o Senhor? Essa pergunta, para onde iremos, é a pergunta de João capítulo 6, quando Pedro reconhece que ali está diante de Deus, quando na revelação de Jesus o Senhor diz, se vocês quiserem ir embora, podem ir. E a palavra e a resposta de Pedro é: para quem nós vamos? Não é para onde vamos, mas é para quem vamos. Qual a outra alternativa que não seja o Senhor? Voltar para o Egito? Pois é, essa foi a opção do povo. Quando Moisés, em momentos depois, ele tem que ser acionado por Deus, desce lá, porque o povo endoidou. O povo agora criou um bezerro de ouro,
e agora está dizendo que foi esse bezerro que o tirou do Egito? Não conseguem mais me enxergar e não sabem quem eu sou. Preparar o coração para os 10 mandamentos, eu acho uma das dinâmicas e um dos movimentos espirituais, um dos mais extraordinários, porque me faz com que eu volte os meus olhares de novo para quem é Deus. Meus irmãos, hoje, quantos de nós estamos questionando nas trevas o que nós aprendemos na luz? Quantos de nós hoje Deus perdeu o efeito? Quantos de nós Deus ele não me ama mais? Quantos de nós Deus me abandonou? Quantos de nós nas nossas orações, se é que ainda fazem, por que Deus me trata assim? Por que Deus agiu assim? Por que Deus é assim? Antes adoração, agora questionamento. Antes um Deus que era soberano, agora ele não poderia fazer isso. Antes, um Deus que tinha todo o comando e toda a ordem sobre suas mãos. Hoje, um Deus que não sabe o que faz, a sua obra não tem nem pé nem cabeça, porque nós questionamos Deus quando as coisas não saem do nosso jeito. E é curioso, porque isso é tão comum nosso, quando nós perdemos Deus de referência e começamos a duvidar de que Ele realmente tem todo o poder. Quando ele fala nesse texto, vocês precisam me ouvir, porque vocês viram o que eu já fiz com vocês. Vocês viram. Quantos de nós temos experiências com Deus que poderíamos pegar esse microfone e dizer, Deus, Ele é poderoso. O que Deus já tem feito na sua vida? O que Deus já tem cuidado de você? Já tive uma oportunidade de ouvir um testemunho de um jovem dizendo, Deus é poderoso porque eu estou conseguindo andar. E o seu problema era físico. Ele disse, Deus é poderoso porque eu estou conseguindo andar. E poucos passos ele ainda dava. Ele disse, Deus é poderoso, eu estou conseguindo andar. Ele via no andar poucos passos que ele poderia dar, poder de Deus. Não seria outra coisa, foi Deus. Coisas pequenas que nós atribuímos ao acaso, ao normal, é Deus. Atos, o apóstolo Paulo fala isso, é Ele quem nos dá respiração, é Ele quem nos dá saúde, vida e tudo mais, nele nos movemos, nele existimos, é Ele. Você acredita em quê? Você acredita numa explosão, que dessa explosão criou vida? Nós acreditamos num Deus Criador, absoluto e Senhor sobre tudo. Nada poderia ser mais engenhoso neste mundo que não fosse uma mentalidade divina. Deus criou. Foi Deus que criou. E esse Deus, Ele está nos chamando para ser o seu povo. Configure a sua vida segundo a minha palavra. Pare um pouco, reflita um pouco. Faça com que a sua vida ouça somente o que eu tenho para te dizer. Primeiro, porque eu sou poderoso. Segundo, porque eu sou amoroso. Vocês perceberam como foi que eu tirei vocês do Egito? E aqui o Senhor fala, nesse versículo 4, ele tem um efeito curioso, que ele fala sobre asas de águia que tirou o povo do Egito. Eu vos levei sobre asas de águia. E esse asas de águia, se você quiser ir comigo a Deuteronômio, capítulo 32, se não, eu leio para vocês, apenas um aspecto curioso, de Deuteronômio 32, verso 11 e verso 12. Moisés, ele compôs um salmo, ele compôs um cântico, e na letra do seu cântico consta isso. O cântico de Moisés, de Deuteronômio 32, eu leio o verso 11 e verso 12, diz, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Eu vou ler na nova linguagem de hoje. Diz assim, como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Deus eterno cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. Você entendeu o que Deus faz com a gente? Como é que Deus nos ama? Eu vou explicar. Nós somos filhotinhos de águia. Aí nós estamos num ninho, e o Senhor vai fazendo assim com a sua asa,
e derruba a gente do ninho. Só que a gente não sabe voar. Viu? Ele nos ama. E aí a gente vai orando. Ou então questionando o papai, por que ele fez isso com a gente? E quando está assim, coisas simples, meio metro, 1 metro, 2 metros, não sei. Ele sabe o que suporta o nosso coração. Ele vem com as asas por baixo e nos leva. Pensava que ia morrer, não era, filhão? É mais ou menos isso. Eu cuido sempre de você. E o coração saindo pela boca, a gente questiona que amor é esse. Volta pro ninho. Mas fica tranquilo. De repente ele joga de novo. E vamos nos batendo, mas agora a gente conseguiu dar algumas batidas mais meio destabanado, mas ele veio por baixo e cuidou da gente mais uma vez. Sabe o que é esse amor de Deus? Eu tirei vocês do Egito para vocês serem livres a ponto de voar. Já falamos isso aqui, que o Senhor nos escolheu para sermos absolutamente livres, jamais presos. O Senhor não entra na história como mais um faraó. Eu não estou aqui para ser o Senhor sobre vocês, eu não estou para bater em vocês. O que existe agora não vão ser outro tipo de cadeia. Eu tirei vocês de toda a cadeia para colocar vocês agora em liberdade. Eu não sou mais um faraó. Calma, vocês não estão presos. Nós não somos escravos de Deus. O Senhor nos chamou para ser um povo de propriedade peculiar dele, herança particular dele. E ele trata assim porque ama, e ama jogando a gente do ninho, para que aprendamos a voar. E quando nós aprendamos a voar, ou aprendermos a voar, nós agora vamos decidir para onde iremos. E quando nós decidirmos agora e tivermos condições de decidir para onde nós vamos, a gente vai se lembrar do texto que está em Salmo que diz, bom, a andorinha, o pardal, eu encontrei os teus altares. Então, se o pardal e a andorinha encontrou casa e ninho, eu, da mesma forma, eu encontrei os teus altares. Eu vou para perto do Senhor, não para longe do Senhor. Mas você está aqui porque você quer, exatamente. Eu estou aqui porque eu quero, porque eu sou livre. E livre eu escolho aonde eu quero estar. E eu quero seguir o Senhor para onde o Senhor for. Então mande os 10 mandamentos para mim, porque eu estou pronto para ouvir. Porque eu não serei um ouvinte, um observador, para dar uma olhada se cumpro ou não cumpro. Eu quero saber o que o Senhor tem para me dizer e o que o Senhor tem para me ensinar e como é que nós configuramos hoje os 10 mandamentos nas nossas vidas. Segundo o Senhor. Que amor é esse? Amor de águia. Amor que solta o filho para que ele aprenda a voar. Esse amor de Deus muitas vezes faz com que a gente questione por que o Senhor nos abandonou. Porque tem muitos em queda livre. Alguém está aqui em queda livre? Não sabe o que Deus está fazendo? Está não se batendo, um ali embaixo, ali. Mas, meu Deus, que amor é esse? Estou caindo ladeira abaixo e eu só estou vendo o fim chegando e eu não vejo o que Deus está fazendo. Pois é isso mesmo. Eu só sinto o vento rumo ao chão. Está na hora de crescer, filho. Está na hora de aprender a voar. Está na hora de ficar, porque não tem como, você já está maior que o papai, isso a águia falando para o seu filhote, maior que o papai ainda vai ter que dar rasantes para lhe pegar. Filhinho se esborracha no chão, tá bom? Porque filhinho já pode voar, tá certo? É porque o filhinho é preguiçoso e não quer voar. Então, é isso que a águia pensa. Voa. É ótimo. É assim que Deus faz com a gente. Voa. E vai. E aprende a voar. Maturidade, Deus ele ama tanto que gera em nós um povo maduro. Um povo que é capaz de alçar voo. Não um povinho dependente do Senhor. Hoje eu ouvi mais uma vez eu acho que vício que segue o viciado, né? Ficam mandando para mim os vídeos, eu acho que talvez pelas últimas mensagens. Pastor, escuta esse pregador que foi que ele falou. Ele disse, tinha um pregador dizendo, irmãos, ensinando para a igreja, dizendo que
ele foi tirar uma pessoa que estava endemoniada, foi tirar o demônio da pessoa, e o nome de Jesus não foi suficiente. Então ele se revoltou, não sei se ele deu uma surra no demônio, e o demônio saiu. O que eu acho curioso é que o nome de Jesus não foi suficiente. É um outro problema de um outro problema de pensar que a gente pode alçar voo com essa autossuficiência de que eu não vou mais precisar dele. Hoje de manhã na ceia, nós falamos que quando nós alçamos voo pensando que nós podemos viver fora da casa do Pai, nós morremos. Então é curioso quando o Senhor disse, voa, mas voa para perto de mim. Porque fora de mim tem morte. Porque não há outro Deus além de mim, não há outro que eu conheça, nenhum Deus se formou e nenhum outro haverá. Isaías capítulo 43. Esse Deus que nos ama nos faz ter responsabilidades, então nós vamos ouvir agora mandamentos, e esses mandamentos, o que o Senhor vai dizer para o seu povo, requer um povo dele, maduro e reconhecendo que é um povo que foi alvo de amor, não alvo de mais um faraó sobre a sua história. E aqui também o Senhor vai agora mostrar para o seu povo que ele é um Deus diferente em relação à sua santidade. Você percebe Deus falando agora para esse povo, a água aqui estava meio complicado, no meio do deserto, no pé do Monte Sinai. Era um povo que não tinha muitas vestes, era um povo escravo, estava fazedores de tijolo, então é um povo que está peregrinando no deserto e eles não têm muitos recursos, é óbvio, eles eram escravos, eles estavam sendo mortos no Egito, então talvez subnutridos, pessoas extremamente difíceis, numa situação difícil, estava começando uma jornada, só há 2 meses, e ninguém ganha muitos quilos em 2 meses, alguns. Mas aqui eu acredito que não foi tanto assim. E quando o Senhor olha para o seu povo, tá bom, já que o povo respondeu dizendo que vai fazer tudo o que eu vou falar, eu quero que o povo saiba que eu não sou igual a eles. Por mais que eu os ame e por mais que eu tenha todo o poder, eu quero dizer para o meu povo que entre nós e eles existe um limite. Faça um limite ao redor do monte e quem passar desse limite morre. E outra coisa, quando esse povo sair das suas tendas e vir falar comigo no pé do monte, ou contemplar eu falando com você, Moisés, no pé do monte, esse povo tem que ter tomado banho. Esse povo tem que ter tomado banho e esse povo tem que ter lavado suas roupas. Porque só chega diante de mim quem está limpo. Então, cheguem limpinhos, roupas lavadas, vocês se purificaram, e Moisés ainda acrescentou, sem relações sexuais. É um tempo onde nós vamos nos consagrar para nos encontrarmos com o Senhor, entendeu? Porque Deus é um Deus santo. Então, para tudo que você está fazendo, concentre apenas naquilo que você vai agora vislumbrar daqui a 3 dias, então nós vamos nos deparar com um Deus santo. Curioso esse texto. Até porque nos fala que lá em João, capítulo 1, versículo 9, diz que o Senhor é justo e é fiel para nos perdoar e nos purificar, nos lavar de toda injustiça. O Senhor aqui já está ensinando para o seu povo que esse processo de limpeza é necessário para um contato com Ele e relacionamento com Ele. Então, quando nós olhamos para esse texto, preparativo para os 10 mandamentos, nós observamos um Deus poderoso, nós observamos um Deus cheio de amor, voa, e nós observamos um Deus santo, que Ele não compactua das minhas sujeiras. Mesmo escravo, tome banho. Mesmo sem recursos, lave sua roupa. Porque eu não estou no meio da sujeira da sua vida e da sua história. Aproxime-se de mim sabendo que eu sou Deus Santo, eu não estou brincando. E se você passar dos limites que eu demarquei, você morre. E outra coisa, sacerdote também. A pastosada todinha também, junto com o povo. Não tem cadeira aqui exclusiva não, é no meio do povo. E tem que se santificar também. E os apóstolos também. E bispo também desce todo mundo. Eu só quero Arão e Moisés aqui em cima. Porque se eu pegar um sacerdote sujinho, eu mato. É coisa simples. Porque não há os ungidão, o ungidão não, entendeu? É no meio do povo, santidade é para todo mundo. Não há esse negócio, creia na minha palavra e prospere. Nenhum homem pode dizer isso, creia na palavra do Senhor e prospere. Na minha não.
Então é todo mundo embaixo, é um povo só. Eu não quero que ninguém atravesse a linha, porque não é pelo fato de ser sacerdote que você vai dar carteirada de sacerdote, atravessa a linha. Como as fitas zebradas. Você dá a carteirada e entra. Se sacerdote fizesse isso, morria. Então todo mundo. Agora existe um limite. Agora o monte fumega, o monte estremece, o povo estremece, Deus está naquele local, nada é igual àquilo, fumaça, fogo, trovões, a natureza reagindo, a natureza dando sinais de que Deus está aqui, o povo estava vendo tudo aquilo, e Deus falando, e Moisés ouvindo, mas há uns limites, de que eu sou um Deus zeloso e santo. E eu caminho para o encerramento, falando sobre um Jesus, que nesse Jesus, todos esses limites que eram impostos entre eu e Deus, foram rompidos por Ele. Essa distância entre nós e esse Deus estranho, esse Deus que eu não sei bem quem é, esse Deus que a sua voz troveja, ele veio numa nuvem, a natureza treme diante dele, Monte Sinai reverencia a sua santidade e treme, da mesma forma que homens que tomaram banho também tremem, tudo treme diante dele. Então agora eu preciso assumir uma nova postura diante desse Senhor, porque o negócio é sério. Agora, como é que eu vou poder me aproximar desse homem, desse Deus, com limites? Faz-se o tabernáculo e entre uma sala dos santos e dos santos dos santos há um véu que separa e só uma pessoa pode entrar no local mais santo, que é o sumo sacerdote. Então o povo não pode entrar no tabernáculo. O povo que foi construído pelo Senhor é um povo cheio de limites para se chegar até Deus. Isso foi lá no Éden que aconteceu. Porque Deus os expulsou do Éden e disse: vocês não têm mais acesso a mim, Adão e Eva. E até então o povo agora busca voltar a esse Deus e não sabe como. Deus, ele mesmo veio para resolver tudo isso. Ele veio em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graças, cheio de vida e cheio de verdade. E quando ele estava na cruz, ele disse: está consumado. O véu do santuário se rasga de alto a baixo, a rocha se fende, e agora o homem pode chegar diante desse Deus e chamá-lo de Pai. Foi por causa do que Cristo fez. Então todas as esferas e todos os limites foram destruídas pelo sangue do Cordeiro. Agora vocês têm acesso a mim por causa do meu Filho. E quando nós olhamos o Senhor falando, dizendo: escuta, vocês estão pensando que o acesso que vocês tinham a Deus é porque vocês cumpriam os 10 mandamentos? Eu disse: sim, Senhor. Eu disse: negativo, porque ninguém é capaz de cumprir mandamento. Ninguém. Eu disse: ninguém. Então por que os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foi para formar um povo segundo os meus valores. Mas é o grande eu duvido de Deus. Mas eu duvido que você consiga. Como assim? Porque é impossível um homem chegar diante de Deus cumprindo o mandamento. É impossível. E para que a lei? A lei é para dizer para o homem que ele não pode ser salvo porque ele cumpre regra. A lei é o grande eu duvido. Apresente-se de mim então, ou diante de mim, cumprindo regras. É impossível. Porque é como se fosse um homem pendurado em uma corrente, e não importa, amigo, qual elo você quebra, você vai para o chão. Então um homem que é pego e esperançoso por lei, ele está agarrado em uma corrente, e as escrituras diz: quebrou um elo, é a mesma coisa de ter quebrado toda a corrente. Se fosse apresentar diante de mim cumprindo mandamentos, você não é aceito. Os mandamentos configuram uma vida, mas toda esta vida hoje está coberta pelo sangue do Cordeiro, porque nós já estamos no período da graça, e no período da graça nós somos ensinados de que o homem não é aceito pelo Senhor pela lei. O homem é aceito pelo Senhor por Cristo. Cristo. Então abramos mão da lei de maneira nenhuma.
Porque ele não revoga, ele cumpre. Mas ele cumpre nele mesmo. Eu vim para cumprir. Porque nenhum homem era capaz de cumprir. E por causa disso, os limites entre nós e Deus agora estão rompidos. Porque quem poderia se achegar até o monte hoje se não fosse Cristo? Absolutamente ninguém. Salmo 130. Se o Senhor fosse julgar, quem ficaria de pé? Hoje nós temos o Senhor Jesus que rompeu tudo isso. E esse cerco era representação da divisão entre nós e Deus. E já apontava para o Cordeiro, dizendo, mas um dia isso vai acabar. Um dia isso vai ser destruído. Esse Deus santo, absolutamente santo, que tudo fumega, que tudo treme, é um Deus que traz de volta o povo, agora no período da graça, chama a gente para entrar dentro do nosso quarto e dizendo, eu estou lá dentro te esperando. Você não precisa mais ir para monte, você não precisa mais ir para a igreja, você não precisa mais ir para templos, você não precisa mais ir para lugar nenhum para me achar. Porque agora eu estou dentro da tua história, eu estou dentro do teu quarto, entra lá, tranca a porta e nós dois vamos ter um bate-papo. E você vai começar e continuar tremendo, mas você não vai ter mais limites de distância entre eu e você. O meu filho fez isso por você. O seu sangue construiu isso por você. Então o coração fica pronto para recebermos agora os 10 mandamentos. O Éden está agora voltando a ser um local onde Deus, ele colocando Deus novamente no contato com o homem. Porque o homem que tinha sido expulso no Monte Sinai, agora ele já vê, pelo menos Deus está aqui, antes Deus não estava em lugar nenhum. O Éden começa a ser destruído, até que o descendente esmaga a cabeça da serpente, e aí sim toda a consumação está feita, que foi o que eu acabei de dizer. Em Cristo, tudo está refeito. Meus irmãos, se hoje nós pudéssemos dizer que as nossas vidas se parecem com esse texto, seria muito saudável para a gente. Se esse texto pudesse fazer 3 perguntas para nós, seria muito bom a gente voltar para casa pensando nessas 3 respostas. Primeiro, quem é o seu Deus e que tamanho o seu Deus tem? Poder de Deus sobre sua vida. Essa segunda pergunta que eu vejo é, de que forma existe na sua vida essa configuração sua em relação ao meu amor por você? Você entende que eu amo? Duvidar do amor de Deus por nós causa colapsos na nossa sobrevivência cristã. Espero que você esteja entendendo. Porque seguir a um Deus que não nos ama é seguir a um ídolo. Repito, seguir a um Deus que não nos ama é seguir a um ídolo. Porque ídolo não me ama. Ídolo é um meio pelo qual eu uso para chegar aonde eu quero. E Deus, ele não pode ser ídolo. Deus é fim. Deus não é meio. Então Deus, ele é o absoluto, o amado da minha alma que nós cantamos. Deus não é meio para chegar em lugar nenhum. Quando eu chego em Deus, eu não tenho mais para onde ir. Ele é suficiente. Ele não é meio para cura. Ele é cura. Ele não é meio para salvação. Ele é salvação. Ele não é meio para céu. Ele é céu. Ele não é meio para ressurreição. Eu sou a ressurreição. Ele não é meio para alcançar vida. Eu sou vida. Ele não é meio para se achar a verdade, então, do mundo. Eu sou a verdade. Ele não é meio para a gente encontrar algum local claro. Eu sou a luz. Ele não é um meio para alcançarmos o pão. Eu sou o pão. Ele não é meio para sermos prósperos. Riqueza é me conhecer. Então, qualquer prosperidade é em mim. Não é com obtenção de bens. É sentar no meu colo, isso é ser próspero. Desempregado, no meu colo, próspero. Rico, no meu colo, próspero. Necessitado, no meu colo, próspero.
enfermo no meu colo, próspero. As palavras do Senhor dizem, eu já o abençoei, com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Não duvide que você é abençoado, porque eu te amo, cara. E eu amo você, independente do teu contexto, porque hoje, por mais que você questione o meu amor, dá uma relembrada em Romanos 8, pelo menos. Porque não te diz que você não vai passar por fome, perigo, espada, nudez, essas coisas. Mas mesmo que você venha a passar, nada disso pode separar você do meu amor. Eu te amo, não questione, eu amo. Assim como a águia que pega o seu filhote que está aprendendo a voar em meios difíceis. Todo lambuzado com dificuldades e dores e tragédias, mas vai aprender a voar no meio desse contexto. Mas eu pego você como uma águia que está ensinando o seu filhote a voar, porque eu te amo. Eu não vou remover muita coisa que você quer que eu remova, mas eu vou fazer com que você aprenda a voar no meio de tudo isso. E venha para mim, e não perca nem para pardal e nem para andorinha. Não seja menos inteligente do que eles. E a terceira pergunta é, como está a sua vida diante de mim em relação à santidade? Deus santo. Eu vejo que quantas vezes nos aproximamos diante do Senhor, esquecendo desse fator, esquecendo dessa consideração, de que Deus ele não compactua com o pecado, de que Deus ele não compactua com o sujo, de que Deus não compactua com os nossos projetos, que é contrário ao que Ele diz. Nos aproximemos, sim, confiadamente, mas com mãos limpas. Afligi-vos, lamentai e chorai. Lavem suas mãos, porque Deus é um Deus santo. Deus ele não é um Deus nosso servo, um nosso serviçal. Deus ele é Deus, não perdeu a sua glória. E a minha pergunta diante da santidade é quantas vezes, qual foi a última vez que você tremeu, que eu tremi diante da santidade de Deus? Tem coisas que nos faz tremer. Algumas coisas eu não faria se meu pai estivesse olhando. Algumas coisas eu não teria coragem de fazer. Os olhos verdes do meu pai sobre mim me inibia. Eu não teria coragem de fazer muita coisa com o olho do meu pai sobre mim. Quando meu pai não estava olhando, eu era mais atrevido. Quando ele chegava, papai chegou, guarda as coisas, muda assunto, toma banho, papai chegou. Seria muito bom a gente voltar a uma consciência de que os olhos do Senhor estão à procura daqueles que o adoram banhados. Banhados. E o Senhor só vai achar aqueles que estão banhados. Só esses. Porque, na verdade, seu namoro seria diferente se Cristo tivesse sentado ao lado? Quem foi que disse para você que ele não está? Porque nós perdemos a noção de um Deus presente. Talvez aderimos à ideia de um Deus templário, que ele habita em templos. Aí a gente entra aqui cheiroso e banhado. Na semana, sujos e roupas sujas. Limpem-se. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Porque o seu relacionamento é comigo. Não é com prédio, com dia, com forma e nem com qualquer outra pessoa. É comigo. Eu estou no Monte Sinai. Eu estou aqui. Você talvez esteja separado de mim por causa da sua imundície. Mas o meu filho, com o seu sangue, resgata tudo isso. E agora nós podemos entrar dentro do seu quarto e você me chamar de pai. Mas é necessário limpeza. Se confessarmos, pois, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos limpar de qualquer tipo de injustiça. 1 João 1,9. Deus nos abençoe. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Que Ele nos encontre limpos. Que Ele nos encontre de roupas lavadas. Não hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. Agora os corações estão prontos. Essa era a ideia que eu consigo tirar desse texto, pelo menos para darmos início aos 10 mandamentos. Domingo que vem a gente inicia a série.
E eu tenho orado para que essas 10 mensagens redundem em muitos frutos para a glória do nome do Senhor, que o caráter do povo do Senhor seja cada vez mais definido pelo que ele fala e que a glória dele repouse sobre cada família e cada lar. Vamos orar? Nosso Deus, nós agradecemos muito ao Senhor pelo poder da Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não é fácil, Deus, nós perdermos o Egito e o cheiro do Egito e as coisas do Egito. O Senhor nos resgatou de um poço de lamaçal de pecado, o Senhor nos resgatou de um mundo que iria nos matar, o Senhor nos resgatou de valores que iria destruir com a gente, mas a gente precisa aprender mais do Senhor. Nós precisamos te conhecer, nós precisamos prosseguir em te conhecer, nós precisamos saber quem tu és. Por favor, Senhor, revele-nos a nós como o Senhor tanto ama se revelar. Nós precisamos de ti. Queremos te pedir perdão, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor, com a tua misericórdia, nos abençoe, com o banho que o Senhor limpa tudo aquilo que a gente traz como sujeira. O Senhor conhece as nossas bagagens, o Senhor conhece, ó Deus, que muitas vezes estamos diante do monte e a gente não tomou um banho como deveria. O Senhor nos conhece, por isso que muitos de nós estamos mortos, por isso que muitos de nós estamos flechados, por isso que muitos do teu povo não têm mais vida, porque perderam a noção de um Deus santo. Brincaram com o que não deveria brincar, beberam o que não deveriam beber, sentaram-se às mesas que dali não jamais deveriam se aproximar. Um povo que se chama pelo teu nome é um povo santo. Nos ajude para termos essa consciência de que coisas precisam ser cortadas, decisões sérias precisam ser tomadas, ouvidos precisam ser novamente inclinados ao Senhor. E o teu poder precisa mais uma vez nos alcançar porque nós carecemos de ti. Abençoe cada lar, Senhor. Abençoe cada família. Nós pedimos que o início dessa série de mensagens, famílias sejam restauradas, homens sejam curados, mulheres sejam curadas, filhos possam converter o coração aos pais e honrá-los, porque é o Senhor quem fala. Deus, desobstrua os ouvidos de jovens, adolescentes, adultos, crianças. Faça com que nós sejamos pessoas livres. Tire-nos dos nossos chiqueiros de porco e nos faça voltar para a casa do Pai. Faça, Deus, com que os nossos ouvidos ouçam o Senhor. Que a nossa alma, o nosso coração, o nosso corpo mude para a glória do teu nome e que decisões sejam feitas. Obrigado pelo teu Espírito que nos diz que coisas precisam ser mudadas e que nos ajuda a mudar tudo isso que precisa. Obrigado por esse tempo, obrigado por este culto, no nome precioso de Jesus. Amém.